Olá, boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez para uma live com um tema tão apropriado, principalmente diante de tantos acontecimentos ruins com nossas irmãs, com as mulheres. Muito triste tudo isso. Vamos falar um pouquinho com a pessoa que é especialista no assunto, vamos chamá-la. Eu vou compartilhar aqui essa live com algumas pessoas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vou dar um tempinho aqui para que as pessoas possam chegar, tá bom? Compartilhar essa live aqui com algumas pessoas. Prazer estar aqui. Boa noite, Mili. Tudo bom, querida? Amigos da psicanálise, ela mesma, a doutora Fernanda Dolabella. Vai ser uma live muito maravilhosa, como sempre. Boa noite, Raquel. Gente, vamos compartilhar essa live para algumas mulheres. Vai ser uma noite bastante inspiradora, instrutiva, com um conteúdo totalmente diferenciado. Vamos compartilhar essa live, vamos criar essa corrente do bem aqui. Boa noite, Raquel. Tudo bom, Raquel da Silva? Sejam bem-vindas, meninas. Eu vou chamar aqui essa pessoa que eu conheço há pouquinho tempo, mas eu tenho muito carinho por ela. É uma pessoa que eu já gostei. Lu, boa noite, Lulu. Tudo bom, Lu? Ótimo estar aqui com vocês para aprender mais e mais. Boa noite! Ah, sim. Boa noite, Vilma. Boa noite, meu amor. Como é que tá você? Estou bem, estou aqui aguardando para Que ver. tá Peraí, tudo só um ok pouquinho. aqui a sua imagem, tô te vendo. É porque eu não estou te vendo. Peraí, só um pouquinho. Para você aparecer para mim. Enquanto isso, as pessoas vão entrando, não é? Isso. Vamos convidar mais mulheres para que elas possam estar aqui conosco nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Cadê sua filhinha, Carol? Como é que ela tá? É Laura. A Laura Laura, está assistindo também no quarto. Tá tá bem, ali, né? acompanhando. Manda um abraço para ela. Obrigada. Vamos convidar aqui algumas meninas, eu já convidei. O assunto é bastante interessante, né? Principalmente diante de tantos acontecimentos, né? Você está me vendo, Fernanda? Eu não estou te vendo. É isso que eu ia te mandar uma mensagem para a gente poder conferir as imagens. Eu Qualquer não sei o que coisa. está acontecendo, porque eu vou perguntar se as meninas estão me vendo. Porque na última live que eu fiz, na segunda, a moça também não me via, mas só que as pessoas estavam me vendo. Sim? Ah, então não tem problema. Não, mas você está conseguindo me ouvir bem, né? Estou te ouvindo. Eu estou aqui perguntando às meninas, às pessoas aqui, se elas estão me vendo. Estão me vendo, meninas? Pode ser que seja sua câmera. Tenta tocar para abrir a câmera. Agora fechou. Aí, ó, Jamile falou que disse que está vendo as duas. Ah, então ótimo. Tá tudo bem. O importante é que a gente consiga atingir a expectativa de todos os queridos que estão nos assistindo, nos vendo, nos dando a companhia. A honra da companhia. Aqui o pessoal tá falando aqui, ó. Estou vendo as duas. Hum, É, ótimo. deixa eu falar aqui. Pronto. Meninas, boa noite. Meninos, boa noite. Pessoas iluminadas, queridas que estão aqui.
Vamos falar sobre essa questão, um assunto muito interessante, né? Sobre a dependência emocional, aquela questão da gente estar num relacionamento que a gente não tem forças para sair. Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Meu nome é Nilma Evanilma Queiroz, mas as pessoas me conhecem mais como Nilma. Eu atuo como mentora de mulheres, palestrante. Eu escrevi o meu livro aqui, Ame a Todos, começando por você. E eu queria essa frase, que logo a frase é bastante impactante. Diz assim, ó: como posso afirmar que amo alguém se diante do espelho eu não amo o que eu vejo? Então, a gente já inicia o livro com essa pergunta: como é que eu posso afirmar que eu amo alguém e diante do espelho eu não amo o que eu vejo? Isso acontece muito, né? As pessoas abrirem a boca e dizer que ama fulano, ama ciclano, mas será que ama mesmo? Se ela não desenvolver esse amor próprio? E eu também estou me formando psicanalista, que é a especialidade aí da nossa querida Fernanda Dolabella, com esse nome bonito. Eu acho bonito esse sobrenome. Obrigada. E eu tive o prazer de conhecer a Fernanda no evento da nossa outra iluminada, maravilhosa, Esther Sanches. Ela não é nem, eu falo que ela não é nem estrela, é uma constelação toda, a Esther. Muito iluminada. E eu tive o prazer de conhecer a Fernanda, que foi a conexão. Fernanda e a Laura também, que é a filha dela. Uma jovem muito linda e talentosa também. Agora fica à vontade, viu, Fernandinha? Doutora Obrigada. Fernanda, fica à vontade para se apresentar. Sim. Sou Fernanda Dolabella, sou professora de formação, pedagoga, sou psicopedagoga também, estou na área da educação há 20 anos e na psicanálise eu atuo há 10 anos, né? Nessa missão de amor, essa missão de trazer para o conhecimento das pessoas o autoconhecimento. Essa oportunidade que todos nós devemos ter de se olhar diferente a partir de uma tomada de consciência. A psicanálise consegue fazer essas coisas, ela mexe com a nossa estrutura, aquela estrutura que já vem lá de trás, né, com algumas situações e questões e que nós precisamos de reelaborar durante a nossa história. E tudo depende da gente, o primeiro passo é com a gente. E aí eu fiz a pós-graduação em psicanálise, né, me doutorei na área e realmente eu me encontrei nessa filosofia de vida que é a psicanálise, né? Então, hoje, além de atuar dentro da escola, na parte clínica, eu também estou num projeto chamado NAASP, que é uma ação de articulação da Igreja Católica, da pastoral, e acolhendo aí famílias, né, que precisam de auxílio, realmente com uma carência muito grande em todos os setores, pessoas em situação de rua, também faço esse acolhimento nesse projeto, e nós estamos aí desenvolvendo várias coisas que possam promover um pouquinho de dignidade para essas pessoas que sofrem tanto. E também, gente, com muita alegria, nós precisamos, né, ô Nilma, de falar sobre a CEPOC. Falamos da Esther, né, e não tem como dissociar a Esther da CEPOC e da gente, porque é a primeira Não, Câmara de Comércio, né, da América Latina, Associação Comercial Empresarial de Pretos, Pardos, Originários e Quilombola, e a Esther à frente disso tudo. E nós estamos aí desenvolvendo esse projeto com muito carinho, tentando trazer também uma forma diferente, ressignificar a nossa estadia nesse mundo, né? Nossa visita aqui, porque também a gente não pode vir, viver e viver de qualquer jeito. A gente tem que fazer por onde existir com dignidade e respeito. E aí a gente trouxe essa proposta da Câmara, porque eu acredito que essa associação vai além do nosso domínio próprio, porque é algo para a coletividade e para a posteridade, né? O empreendedorismo, a autonomia de atuar dentro daquilo que você gosta, atuando com os seus dons, recebendo apoio, orientação. E eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso nesse momento oportuno, onde as mulheres andam tão sofridas, desmerecidas, né? Desde então, nós sabemos que a nossa luta é árdua, mas nós viemos também aqui para somar umas às outras, porque nós podemos hoje dar as mãos e a luta de uma ser luta de todas. E é disso que nós vamos falar hoje com esse tema, né, que é tão repercussor e a gente tem trazido tantas angústias para a sociedade. Acho que
A gente tem visto tantas coisas acontecerem, né, Nilma, que nos deixam sozinhos, nós não fazemos nada. Por isso que a gente fica um pouco assim, deslocado a princípio, porque são muitos momentos impactantes que chocam, mas para o mal, para o negativo, e a gente precisa de mudar essa situação. Nós não podemos ficar mais do jeito que estamos. Nós precisamos de mostrar para essas pessoas que nós podemos avançar, que a gente tem visão de mundo e que nós podemos atuar e estar em qualquer área que nós quisermos, inclusive sair da dependência emocional. E o tema de hoje veio de encontro ao meu coração, porque eu já acolho famílias assim. E também eu acredito nessa proposta de que juntas nós podemos fortalecer, né, todo um sistema em volta das mulheres que estão ali sofridas, mas que podem estar à frente de grandes projetos, porque também a intenção não é só acolher, é preparar as mulheres para que elas deem conta de atuarem onde elas estão. Se todas nós começarmos a mudar o pouquinho que nos cabe ali à nossa volta, esse movimento fica grande. A gente muda um pouquinho aqui, em Belo Horizonte, em Minas Gerais e também aí na Bahia. E a gente muda cada canto do mundo onde essa mulher estiver e que ela tiver essa força revigorada, que é a nossa missão de amor. Não é, Nilma? E o seu trabalho também, Nilma, é muito lindo. Né, esse acolhimento que você faz, esse impulsionamento, esse encorajamento, eu acho que você brilha bastante aí. Né? Então, muito obrigada pelo convite, gratidão também a Esther, né, por nos proporcionar esse momento de aprendizado dentro da CEPOC, de encontros, que nós temos muitos encontros. Quem quiser saber sobre, pode chamar no privado, que a gente dá as informações cabíveis. Nós podemos colocar quem quiser participar, homens e mulheres, né, de qualquer modo, em contato aí com o nosso corpo, né, para vocês fazerem parte como membros, que vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite. O prazer é super recíproco, porque, como eu falei, né? Através de Esther, eu tive o prazer de conhecer muitas mulheres iluminadas, mulheres potentes, e eu tive o prazer de conhecer você. E esse tema que vamos abordar hoje é um convite à reflexão mesmo de tudo que estamos acompanhando todos os dias, quantas mulheres elas morrem, quantas mulheres elas buscam ajuda e muitas vezes as portas são fechadas, achando que é algo que deve ser desse jeito, né? Porque às vezes quando a mulher ela denuncia um abuso, será que ela é bem acolhida? Ela é tratada com respeito? Então fica várias perguntas. E uma coisa que eu aprendi com a Esté, ela me mostrou que somos pontinhos. Pontinhos separados, mas quando a gente olha para o outro, acolhe das mãos, existe uma junção. E isso pode tornar algo muito potente, muito poderoso, muito imbatível. Então, essa questão mesmo de sororidade, a gente vê muito assim as questões na internet, que às vezes uma mulher comenta algo e vem centenas de mulheres acusando, xingando. Então, muita coisa precisa ser feita e precisamos ter essa responsabilidade com a nossa fala, porque a psicanálise é isso, é sobre não só falar, mas ouvir o outro, ouvir com toda a empatia do mundo, zero julgamento, porque realmente a situação está um pouco desafiadora. Vamos colocar assim, né, doutora? Cada dia nós temos uma surpresinha. E hoje, com Exato. a tecnologia ali, né, diante de nós, nessa velocidade incrível, tudo vai se propagando assim em tempo real e a gente vive um colapso mundial, se a gente parar para pensar. São muitas atrocidades, muitas coisas sérias acontecendo. Sim, sim. E precisamos tomar ciência de tudo, né? Adquirir conhecimento para não ficarmos leigos em todos os setores. A gente precisa de
ir atrás do prejuízo que historicamente falando, nós estamos ainda tentando conquistar o nosso espaço e humanamente falando, ir atrás dos prejuízos que nós temos sofrido ao longo desses anos de existência humana. Eu falo em Teresa questão... já começou aqui. Licença aqui rapidinho, viu? Só leu aqui um comentário, não vou me perder aqui Claro. rápido. Idésia, seja bem-vinda, viu, querida? Ela Ai, comentou assim: ó, uma oi. grande porcentagem de mulheres são mais machistas que os homens. Eu queria que você estivesse falando não verdades, viu, Idésia? Mas infelizmente tem acontecido muito isso, muito, É. muito. Ó, o professor José aí, ó, José do Olha, Carmo. seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos. Estou vendo Todos, todos, pessoas todos. conhecidas. Quem quiser compartilhar, por favor, faça esse gesto de amor, compartilhando, entregando essa live para quem precisa. A gente sempre Sim, a conhece primeira, alguém que precisa. a primeira pergunta aqui, doutor, é a seguinte, ó. Sim. O que a psicanálise diz sobre a repetição de padrões em relação a relacionamentos tóxicos? Eu vou falar tudo dentro das práticas psicanalíticas, né? E a psicanálise ela oferece uma explicação assim, bastante profunda sobre essa repetição de padrões, especialmente para relações tóxicas, porque a gente fala de repetição, a gente fala do inconsciente, de compulsão dessa repetição e também de Sim. transferência. Porque nós somos um sujeito histórico, nós carregamos uma história e nada é por acaso, a gente vem sendo construído. E essa compulsão e essa repetição que Freud tanto fala, né, e que baseia também não somente no inconsciente, mas aquilo que a gente traz como comportamento, né, essas relações que são prejudiciais, acabam se repetindo quando elas não passam por uma avaliação, porque nós precisamos ser criteriosos, e essa compulsão à repetição, né, é evidente, ela vai acontecer, inclusive Freud escreveu lá, além do princípio do prazer, ele fala muito sobre isso, né, e a gente pode, inclusive, buscar ajuda, trazendo esse material todo que está lá atrás, porque nós somos esse sujeito com material recalcado, que fica ali naquele nosso reservatório, porque a nossa mente, embora ela mente, ela é muito inteligente e ela vai guardando materiais que ela pressupõe que nós não tenhamos maturidade para encarar. E aí chega um momento das nossas vidas que esse material fica ali pulsando, querendo sair, e ele vai sair, porque quando, né, a boca cala, falam-se a ponta dos dedos, de qualquer forma nós vamos ter que tirar esse material de lá, porque o sintoma ele existe, ele é positivo, porque ele é um alerta, vem nessa forma de repetição de padrão. Então, vamos supor, alguém que teve pais emocionalmente negligentes pode inconscientemente buscar parceiros para tratar da mesma forma, diante daqueles padrões que já vivenciaram, ou para tentar consertar o passado, ou para reivindicar o passado, ou para se vingar do passado. E essa pessoa vai revivendo aquilo inconscientemente. E essa dor, ela é original, porque uma vez ela já foi percebida e sentida. Ela existe lá dentro, não é? E o nosso corpo, ele pulsa vida o tempo inteiro. E aí a gente precisa de fazer um desfecho diferente. Precisamos de atuar diferente. Com a gente primeiro, né? Esse inconsciente, essa identificação, né? A escolha dos parceiros que nós fazemos, está ligado nessas identificações inconscientes das figuras parentais que nós temos, daquelas pessoas de referência, aquelas pessoas que foram os nossos responsáveis, que nos educaram, que nos deram ali as orientações nos primeiros passos. E aí essa pessoa vem repetindo inconscientemente o mesmo padrão, tentando reviver esse passado, porque também ela não sabe, mas ela fica tentando mudar a história. E aí tem um processo chamado de transferência, que ele é muito importante, Nilma, que dentro do processo terapêutico, quando aparecem essas questões sintomáticas em relação às repetições, né, o analista, a gente chama isso de transferência, quando a pessoa transfere esses sentimentos antigos, inclusive para nós analistas, nós conseguimos identificar para analisar. E aí a gente começa a conversar com a história dessa pessoa. E nós, mulheres, estamos muito sofridas, nós viemos aí com esse sistema patriarcado, né, com lacunas, muitas exigências, muitas privações, muita castração. E por que a gente continua esse ciclo? Porque nós fazemos parte de uma familiaridade psíquica.
né? E que nós temos que ter consciência que mesmo nesse tempo doloroso, né, dessa familiaridade, a gente acha que é mais seguro aquilo que é desconhecido. E não é. É porque nós temos também a tendência de querer buscar respostas em todos os lugares. E também o ser humano, ele tem uma mania de ficar buscando reparação para as coisas, que não tem reparação como justificativa de tirar ali a responsabilidade do que o outro fez comigo e daquilo que eu permiti que fizesse. Porque eu também carrego a minha parte de responsabilidade. Essa tentativa inconsciente de mudar o desfecho da história de alguém, seja do meu fracasso, do seu fracasso, do fracasso da coletividade, isso traz baixa autoestima. E a gente fica com aquilo internalizado. Então, as pessoas estão crescendo em ambientes tóxicos, ok, né? Mas a gente não precisa de permanecer nesses ambientes tóxicos para sempre. A gente pode mudar a nossa situação. É fácil? Não. Porque pessoas adoecidas, elas precisam calmamente serem curadas. Essas respostas imediatas que todos nós ficamos buscando, né? A gente precisa de parar com isso, porque a gente leva uma vida inteira para adoecer. Quando que nós vamos nos curar num piscar de olhos? A gente precisa de enfrentar os nossos processos. Nós temos processos, muitos processos, e a gente precisa de romper esses ciclos que estão dentro desses processos. Essa tomada de consciência, por si só, não basta. A gente precisa de algo mais. A gente precisa de acessar o inconsciente, fazer um trabalho de interpretação, de elaborar essa dor que primeiro ela vem primária, ligada lá à sua infância, de como você foi nutrido ainda na barriga da sua mãe, intrauterinamente falando, lá dentro alguém pensou em você, sonhou com você, idealizou, né? Alguém pensou nesse ser humano que estaria ali para a vida poucos meses depois. E isso é importante a gente valorizar e respeitar a história de vida desde que ela começou lá dentro do ventre da mãe. E vim ressignificando essas experiências passadas dentro dessa relação dela primeiro com a mãe, dela com o ambiente, dela com o pai, a figura paterna, ou quem exerceu essa função. A gente precisa de ir trazendo traços novos para essa história que já foi vivida e que ela precisa agora de pulsar uma vida de qualidade. Fácil, nada é fácil. A gente precisa de entender que as coisas fáceis, elas vão fáceis também. Mas uma vez que você percebe que você existe e que você pode mudar as coisas, eu costumo falar que quando eu mudo, nada mais precisa mudar, porque eu entendi o que acontece comigo. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Ter medo das coisas, Nilma, também é normal. Ter medo é normal. O medo, inclusive, é um mecanismo de defesa. Ele pode te ajudar a combater várias coisas. Agora, quando o medo te paralisa, isso sim é um problema. Quando o medo te paralisa, quando o medo te deixa estagnado, isso significa que algo em você está indo de encontro com a situação que você está vivendo, mas é lá dentro, que não está deixando você fluir e você precisa de ajuda. E aí entra a nossa parte, Nilma, nos colocando à disposição, porque também eu não oriento as pessoas a buscarem ajuda em qualquer lugar. Não é todo mundo que está pronto para te escutar, sem te punir, sem te condenar, sem colocar ali um pouquinho de opinião dela. Eu acho que nesse momento a escuta ela tem que ser livre, longe de condenação. Essa é a palavra, liberdade, livre. Liberdade, Nilma. Liberdade. E a gente precisa de se sentir livre para pedir ajuda a quem realmente possa nos ajudar. Porque senão a gente esbarra no sofrimento do outro, que também não sai do lugar e ficam duas pessoas estagnadas. Então, olha, eu busco ajuda para mim, me refaço, me reconstruo, me recomponho e vou ajudar as pessoas que estão à minha volta e fazendo a minha parte. Que eu acho que é cada uma de nós, cada um de nós, fazendo a sua parte, a gente vai adquirir um resultado muito melhor do que o que nós estamos vendo por aí. Os sinais, eles estão a toda parte, né, ô Nilma? Nós não temos sinais. As pessoas dão sinais quando elas são más. A gente só precisa parar um pouco e prestar atenção no que está acontecendo. Elas são inconstantes, volúveis, emocionalmente desequilibradas. Uma hora elas vão mostrar que elas não estão em equilíbrio. A gente precisa estar atento a esses sinais.
Mas cada um vivendo no seu mundinho, preocupado só com o seu umbigo, achando que é a vida do outro, aquele dito popular é marido, mulher, ninguém mete a colher, o que, que o outro vive lá é problema dele. Gente, isso não existe mais, não. A gente precisa de unir forças, não é? A gente não vai fazer interferências para prejudicar o outro, tudo com muita sabedoria e avaliação. Mas nós podemos atuar. Isso é uma missão, eu acho. Acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Exatamente. Você falando, eu estava aqui pensando em algumas situações. Porque algumas delas, elas falam assim, ah, ela tá nessa situação porque ela é descarada. Vamos usar aqui o verbo mesmo, falar o que é para ser falado, que ela é descarada, não tem vergonha na cara, não tem amor próprio, não tá vendo que esse marido bate nela, ela tem que sair. Pensa que é assim, né? Como é que você fala para uma pessoa que tá com esse pensamento? Ah, é porque ela é safada mesmo, ela tem que sair, ela não tá vendo não, que se ela ficar nesse relacionamento, ela morre. E aí? E aí? Tem toda uma situação envolvida, Nilma. A gente entra num relacionamento sozinho, mas a gente não permanece nesse relacionamento sozinho. Por exemplo, quando eu me casei, eu tive uma escolha minha, mas a partir do momento que eu comecei a me relacionar com as pessoas que nos envolvia, eu nunca mais me senti sozinha. Então a gente não está sozinho, nós temos família, nós temos amigos em comum, tem pessoas que não são tão amigas, mas que nos conhecem, estão ali nos observando, e tem a nossa estrutura, aquela criada pelos nossos pais, o que nós viemos aguentando, qual foi a leitura de mundo que nós fizemos lá atrás, que criança ferida, em qual momento você se perdeu que hoje você está com essa dificuldade de se perceber, de tomar uma decisão, porque a gente precisa de falar sobre isso, ninguém está sozinho num relacionamento, então até tomar essa decisão, ainda tem também a questão da empatia, porque mulheres que sofrem têm mais empatia, é um dom, né, das mulheres. Elas são mais empáticas e esse materno que nós carregamos faz com que, às vezes, o nosso excesso de empatia oportunize pessoas que não merecem. Pessoas que realmente vieram para deturpar todas as nossas histórias, aquelas todas construídas, com todas as pessoas e mundo ao nosso redor, e pessoas que não merecem realmente o nosso apoio e oportunidade alguma, mas a gente tem fé nelas. E aí a gente acha que essas pessoas vão mudar, porque nós carregamos esse materno, esse senso de cuidado, de proteção, a gente carrega isso. A gente carrega essa valorização do outro, essa humanidade. Claro que tem mulheres e mulheres, assim como tem homens e homens, né? Eu indiquei essa live para um amigo e ele falou assim, Fernanda, eu vou estar de trabalho, não sei se eu vou conseguir entrar, mas depois eu vou assistir, porque a gente precisa também de aprender como tratar as nossas mulheres. Eu achei isso muito bonito, porque não é uma live só para mulheres, para homens que convivem com mulheres, sejam irmãs, amigas, amigas próximas no trabalho, mãe, avó, tias, primas, conhecidas ou não, que merecem respeito. Né? Tudo isso a gente tem que avaliar. E aí, esse ser humano que a gente aprendeu a nomear de mulher, veio com essa integridade toda, com essa quantidade de elaborações que nem Freud... Segunda-feira eu fiz uma formação, Nilma, falando sobre a mulher frente à psicanálise e a mulher também no contexto histórico, né? E aí Freud fala que tem uma pergunta, o que quer uma mulher, que ele não conseguiu encontrar a resposta. E aí Lacan afirma, a resposta é não ter resposta, de tão grandiosas nós somos, enquanto mulheres. Tão grandiosas. Primeiro, a mulher precisa de saber o seu valor. É isso. Com o que ela tem, do jeito que ela está, do jeito que ela vier, ela precisa de entender que ali há valor. Há valor. São aspectos que nós precisamos de defender, a valorização de cada uma de nós. Nós carregamos coisas muito profundas. Uma delas é a maternidade. Mesmo que eu escolha não ser mãe, eu vim de uma mãe,
E eu herdei essa maternidade. E ela existe em mim, mesmo que minha escolha seja diferente para o futuro. Ou que eu não consiga ser mãe por algumas questões fisiológicas, biológicas. Esse materno, ele está aqui dentro, não é? Ele está aqui dentro. Assim a gente trata o nosso par afetivo, assim a gente trata os nossos amigos, os nossos animaizinhos de estimação. E por que que a mulher tem que ser menos valorizada? Então, se até os nossos animais de estimação, eles têm um lugar reservado com todo carinho e amor. Por que que a mulher tem que ser tratada diferente? É um Verdade. questionamento, né? Sim, sim. Com certeza. Carla falou o seguinte: o julgamento é mais rápido do que qualquer reflexão. Falta empatia. Foi de acordo com o que você acabou de falar, não foi? Deixa eu ver Sim, aqui mais. foi. Quando somos sinceras conosco mesmas, tudo começa a fazer sentido. Verdade, querida. Então, meninas, continue aí colocando as suas frases, as suas reflexões, que a gente vai ler tudo aqui. Tem uns que eu não estou conseguindo ver direito, não, mas se você ver, você comenta, viu, Ah, sim, Fernandinha? tá bom. A segunda pergunta é a seguinte: por que muitas mulheres se apegam mais à fantasia do que à realidade do parceiro? E pergunta. Muito boa essa pergunta. É, Deixa eu acessar o meu campo de conhecimento dentro da história que eu carrego, que cada uma de nós fique à fantasiamos um pouco, parece que a gente vontade. fica fora de órbita, não é? Mas olha, é sério isso. A fantasia, na verdade, né? Vou falar aqui dentro da luz da psicanálise, ela é uma defesa psíquica que o ser humano tem. Né? Ele funciona como uma defesa contra a dor, né? Contra a realidade que eu não dou conta de encarar. Então, a fantasia, ela funciona assim como uma defesa em muitos momentos preciosa. A gente tem que avaliar até que ponto essa fantasia ela é saudável, tá? Não estou falando aqui de casos patológicos, não. Estou falando de uma pessoa com uma estrutura que não está tão adoecida a ponto de desenvolver transtornos, síndromes, né? Então, essa fantasia, ela é um estado normal. Então, quando o parceiro de alguém, aquele parceiro real, né? Aquele que de fato a pessoa tem, é frustrante, ausente, ele é tóxico, vaidoso demais, egocêntrico. A fantasia pode ser um modo inconsciente de proteger a gente das decepções. Lembrando, gente, que nós nos decepcionamos, mas nós também decepcionamos alguém. Mas nós somos muito decepcionados. Então, imagina a fantasia, ela vem para dar uma suavidade. Agora, quando essa fantasia vai para além daquilo que o outro te mostra, porque é uma criação sua, é uma ideia que eu, Fernanda, faço de você, Nilma. E eu vou criando aquilo dentro de mim para que eu consiga, por exemplo, te suportar, te aceitar dentro da minha casa todos os dias, dormir do seu lado. Então, a mulher ou qualquer pessoa, né, projeta na pessoa que ela tem ao lado, naquele parceiro, naquele par afetivo, aquilo que ela deseja intensamente e não aquilo que ele é. Porque, por exemplo, eu busco no meu marido, eu desejo no meu marido aquilo que eu realmente acho que vai de encontro com as minhas intensidades. Então, Freud já dizia assim, ó, que o amor, ele é sempre um pouco seco, né? A gente ama aquilo que é ideal, né? Porque a gente coloca aquilo sobre o outro. Então, de fato, você ama o outro. Esse amor que talvez você anda permitindo certas coisas, inclusive abusos físicos, psicológicos, de todos os tipos. Será que realmente você ama a ideia que você fez do outro? Ou ama esse outro? A ponto de sujeitar todas essas coisas. Olha a importância desse autoconhecimento. O que eu amo de fato? É porque eu amo com o amor que habita em mim, que vai de encontro a você e com aquilo que eu idealizei do outro que está comigo. Esse amor, ele realmente está bem estruturado? Será que eu não estou amando só uma ideia? E que não é verdadeiramente o outro? Porque tem o ideal e tem o real. Olha a importância disso. Tem o ideal e tem o real. Por isso as repetições de padrões infantis. Tá vendo?
dentro dessa fantasia, tentando recriar um vínculo antigo. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada, rejeitada, e ela luta para ser aceita novamente. Tem todas essas questões. São questões sérias, né, Nilma? Porque, de uma certa forma, a gente quer mostrar para o outro que a gente existe, só que a gente não está sabendo como, a gente anda atropelando as coisas. E assim como aquela criança ferida que nós carregamos dentro de nós, se apega nesse homem real, por um formato de um homem ideal que eu criei, nós carregamos também uma esperança que ela é infantil. Essa criança ferida, ela está lá dentro. E, às vezes, para mexer com essa criança, nós vamos mexer com todos os valores que ela tem. Eu, adulta, hoje, olho para mim, criança, eu tenho valores lá. E são esses valores que me mantêm viva hoje. E aí eu costumo dizer para mim, olha, agora vai ser diferente. Você acha que é o adulto falando isso, Nilma? Não é, Nilma. Gente, não é. Não é. É a criança que habita em mim, ela fragilizada, ou ela fortalecida, ela machucada, ou ela curada. Ela olha ainda para a vida e fala, dessa vez vai ser diferente. Mas fazendo tudo igual? Esse desejo de consertar o outro que nós carregamos dentro dessa fantasia é uma trama. Essa ideia de que o amor pode transformar o outro, o amor me transforma. E ao me transformar, as pessoas me observam. E quem tem o privilégio de conviver comigo vai ser transformado, porque eu vou contagiar com tudo isso. Mas eu não posso mudar o outro. E ele vai ter a liberdade de querer ser mudado ou não, né? Tudo a liberdade, né? Exatamente. Essa liberdade que eu desejo é a liberdade que eu preciso de dar. E às vezes eu não vou poder mais estar ao lado daquela pessoa para ela mudar. Porque também eu posso ser na vida daquela pessoa um gatilho para que aquela pessoa continue agindo da mesma forma, porque ela fez transferência também, por isso que ela me trata assim, com tanta negligência. Ela está cobrando algo do passado, que talvez seja da figura materna, da figura paterna, e ela está cobrando de mim, por isso me maltrata tanto. Esse problema não é meu. Eu preciso sair desse lugar. E aí vem as ideias, né? Se eu for bom o suficiente, ele vai mudar. E aí cada vez mais a gente abaixa e mais o outro monta. Porque eu fico com aquela ideia, porque se eu fizer tudo certinho, vai ser diferente. Né? Porque dá sentido o sofrimento. Como se houvesse ali um propósito muito maior. Só que não, é ilusório. É ilusório. Essa idealização e do narcisismo, que também vem como aquele amor narcísico, né? Poxa, sim, sim. Amamos no outro que gostaríamos de ser. De tal forma, se eu me comportar de tal forma, será que ele vai me amar mais? Sim. Eu tenho uma paciente que ela fala isso. Ela está sendo traída e ela acha que a culpa é dela, porque ela não está agindo de tal forma. E ele já falou, eu te traio porque você merece, a culpa é sua, você não me trata de tal forma. E ela já reconheceu na mente dela, na idealização dela, que a culpa é dela, por ela ser traída. Que ele realmente não tem culpa alguma. Sim, porque ela quer completar o que ela sente que é falta dela mesma. Porque ela pode estar tão apaixonada pelo papel que o outro representa na fantasia que ela criou, do que por ele mesmo. E aí ele funciona como um espelho dos desejos, e trazendo ali dentro desse espelho agressividade, medo, carência. Traz de tudo um pouco, desamparo. Quantas angústias nós vamos somando ao longo da vida? Às vezes você está aqui, olha, em casa numa boa, de repente o outro te vira para você e te dá uma resposta que não devia. E aí você pensa, né? Nossa, aquilo me feriu tanto. E o outro nem percebeu o que ele fez. Olha, veja bem, porque a gente cria uma fantasia. Ai, como se ele não fosse errar, como se ele não pudesse errar. Agora, o que extrapola desse relacionamento? Ó, fugir da aparência do mal. Uma coisa que eu aprendi. Fugir da aparência do mal. Os sinais, eles existem. Está ficando repetitivo, os maus tratos, a comunicação anda violenta. Jogou a toalha, você não parou para discutir isso na relação, bateu as portas, você falando, a pessoa te deu as costas e você ficou falando sozinha.
Veja bem, isso é abusivo, isso é comunicação violenta, isso é sério. Isso é sério. Isso é muito sério. Mesmo que o outro não queira te dar escuta naquele momento, que ele fale isso para você. Vamos evitar uma discussão agora. Por isso que os casais precisam ser orientados. Vamos evitar uma conversa agora para a gente não entrar em conflito. Vamos esfriar a cabeça, depois a gente volta a conversar sobre isso. Mas não vire as costas. Não deixe o outro falar sozinho. Isso não é ideal. Não responsabilize o outro com agressividade de coisas que não foram resolvidas com você na infância. E essa mulher que está ali sujeitando a determinados abusos, ela precisa entender aquilo que é para ela e aquilo que ela está ali, ó, segurando que não é dela. Que não é dela. O que é para ela, o que é dela e o que não é. E 5 quilos de arroz é esse que ela está carregando com esse fardo pesado. Anos e anos só somando coisas dentro desse fardo. É preciso de tirar coisas dessa bagagem. Vamos avaliar as nossas representações fantasiosas. Se o outro já deu ali, olha, já deu sinais que não vai mudar, porque ele nasceu vida de Gabriela. Ele nasceu assim, eu cresci assim, vou morrer assim e você não vai fazer nada. Faça por você. Saia da presença desse abusador. Peça ajuda, você precisa de uma rede de apoio. Alguém que caminhe com você. Que também esteja disposto a acolher as suas deficiências. Porque nós somos muito deficientes. Nós precisamos de alguém que acolha os nossos medos, acolha os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Alguém que nos puxe mesmo, nos dê a mão e fala que eu vou caminhar contigo. A gente precisa de uma rede de apoio. Isso é seríssimo. Esse caso que aconteceu agora, que está aí divulgado em todas as páginas, né, das mídias sociais, das redes, dos apps, de tudo, né? Desse rapaz, esse senhor que agrediu essa moça com mais de 60 golpes de soco. Ele quer cobrar o quê dela? Ela não pode fazer nada por ele. E certamente ele já deu sinais dessa agressividade, às vezes numa discussão, num comentário, e que a mulher às vezes vai deixando para lá. Deixar para lá não vai resolver. Uma hora é preciso falar sobre aquele assunto que magoou. Uma hora é preciso falar sobre aquilo que te deixou desconfortável. Se essa pessoa está dando sinais, indícios de violência, seja na fala, seja no comportamento, é preciso rever essa relação. É preciso rever essa relação. A mulher não pode mais ficar do jeito que ela está. Ela ficou agora desfigurada. E ele? Aí ele foi preso, mas a imagem dele está bonitinha lá, não é? Inclusive todas as fotos postadas, ele está com tudo no lugar. E ela? E ela? E nós sabemos que ele se escondeu atrás de um diagnóstico, mas a ausência de caráter é muito maior. Então não vem com essa historinha, não. Homens que se escondem, ataques de fúria, pânico. Essas violências não são justificáveis. Essa historinha ela não pode convencer uma mulher que nasceu para viver e ser feliz e propagar o amor. Não, não pode. Não pode. Nós não podemos mais ser enganadas. As mulheres não podem ser enganadas, meu amor. Não podem. De forma alguma. História da carochinha. Isso não cola mais. É mau caratismo escondido atrás de diagnóstico. Não é? Porque eu estava muito nervoso naquela hora. Então, imagina se todas as pessoas que me fizessem alguma coisa, eu ficasse nervosa e descontasse nelas todas as minhas decepções, amarguras e frustrações, não ia ficar ninguém em pé ao meu lado. Então, onde estaria a minha rede de contato hoje? Eu não teria, eu viveria sozinha, isolada. É reflexiva, a gente precisa de pensar sobre essas coisas. Muito sério. Quando a gente traz essa pessoa... Pode falar, prossiga, querida. Quando a gente traz essa pessoa para o acolhimento psicanalítico, Nilma, você vai concordar comigo, a gente oportuniza essa pessoa a se escutar, a se sentir, a se olhar, e a entender que todas as respostas estão dentro dela. E que se até aquele exato momento ela viveu daquela forma, agora não significa que ela possa continuar vivendo assim. Ela precisa de fazer algo por ela.
O mundo todo, Epicteto que fala que o mundo todo está em movimento. Nós estamos em constante movimento. Nós estamos em movimento o tempo inteiro. Então, acalma. Vai passar. Eu só preciso de me movimentar. Sair do lugar, eu preciso de movimentar. Por isso que quando a gente coloca, por exemplo, uma CEPOC em evidência, outras comunidades, outras associações, a gente precisa ter acesso a isso. A gente tem apoio psicológico, a gente coloca essa pessoa para progredir, a gente dá a mão, a gente qualifica, a gente mostra o empreendedorismo para ir diminuindo as relações de dependência com o abusador. Inclusive, nós precisamos de estarmos atentos aos movimentos reais e ideais que estão à nossa volta. Não é? E tem acontecido muitos movimentos bons, muitos. Sim. Ela precisa ter essa percepção mesmo do que está acontecendo, porque tem acontecido muitos movimentos bons. Sim. Agora, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, diante de tudo, já fez tudo, vamos supor, uma mãe chega para você, doutora, a minha filha está num relacionamento que ele já fez de tudo, já traiu, já está batendo, ela já percebeu tudo, mas eu não sei mais o que é que eu faço. Não sei, porque ela não quer, ela disse que quer ficar com ele, ela disse que casou, que é para estar com ele, e eu não sei mais o que é que eu faço, doutora. E aí? Ô Nilma, nós vivemos de escolhas, né? Essa mulher escolheu estar ao lado dessa pessoa, confiando, né, nos desejos infantis que ela vai melhorar, mas essa mãe também tem escolha. Essa mãe também tem escolha. E outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma mãe que impediu que a filha morresse porque denunciou o parceiro dela, o companheiro dela. A filha estava inimiga da mãe, já tiveram vários conflitos, saiu na reportagem. Só que aí depois ela já estava ali, olha, desfalecida numa briga que eles tiveram, uma luta corporal, e essa mãe chegou com a polícia e tirou essa pessoa da ausência desse abusador. Nós vivemos de escolha, mas a minha mãe também pode escolher por mim, mesmo que eu não queira. Nesse momento que a gente precisa agir de forma emergencial. Você vai deixar uma pessoa que vive sendo abusada em contato com o abusador para ela correr risco de morrer? A vida dela ser ceifada? E aí? O que você faria? Agora, para mim, psicanalista, eu ia falar com essa mãe. A senhora também tem a escolha da senhora? Qual seria a sua escolha hoje? Buscar fortalecer nela o amor de mãe. Depois elas vejam isso em outro momento, porque uma hora elas vão consertar. Ela vai cair em si. Agora, é claro que tem coisas que nós não podemos evitar. É trazer à luz da consciência toda a problemática. Primeiro as questões emergenciais, que são as atuais. Depois as questões inconscientes que vêm do passado. Eu não posso, como psicanalista, tirar questões do passado de uma pessoa, sendo que o atual momento dela está em desequilíbrio. Ela está passando por um descontrole. Eu não posso fazer isso com esse ser humano. Eu vou destruir esse ser humano, ele mal está dando conta das coisas que ele está demandando agora. Primeiro, eu preciso acolher a demanda atual, para depois fazer com que ela compreenda o que veio lá de trás, que provocou a demanda atual. Eu não posso, inclusive, se eu trouxer coisas lá de trás com essa pessoa, ela nem vai entender. Ela não vai frequentar as sessões de análise. Ela vai desistir. Eu preciso de acolher a dor do momento e fazer algo para essa pessoa agora, dando escuta para ela. Essa pessoa precisa de se escutar quantas vezes for preciso, até que, ao escutar a voz, ela entenda que o que ela está escutando, vindo dela, tem uma força muito maior. E esse espelhamento entre o analista e o analisando, ele precisa de funcionar. Essa transferência ela tem que acontecer. A pessoa olha e se vê. É como se o olhar voltasse para si mesmo, introjetando um novo self. É questão estruturante. O que o analista pode fazer diante de uma queixa de uma mãe é acolher a dor da mãe e perguntar a essa mãe qual é a escolha dela. Eu vou ler aqui o que a professora Carla falou, viu? Muito importante
muito importante. Obrigada, viu, Carla, pelo seu comentário aqui, querida. Vá mandando mais. Muito importante falar da criança ferida e como isso interfere nas relações adultas. Isso mesmo. Cris falou assim: tive que aprender na marra. Que bom que você aprendeu, viu, Cris? Que bom. Ainda bem. Ainda bem, né? Não fomos feitos para mendigar migalhas emocionais. Merecemos o amor onde não precisamos nos anular para sermos vistas. Quem foi? Leia. Leia. A Leia é uma Obrigada, querida, Leia. olha. Perfeita a sua É, colocação. sim, você é capaz de dar migalhas? Não. Então por que está recebendo? Se você, principalmente quando você consegue transbordar na vida do outro. E por que o outro não tem essa capacidade de transbordar na sua vida? Sim, sim. É. Esse padrão de repetição é mais intenso nas mulheres, devido à criação com muita castração e à necessidade de se adequar a padrões que não concordamos, mas nos obrigam a aceitar? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta, é uma pergunta. É possível o quê? Ela perguntou se esse padrão de repetição é mais intenso nas mulheres porque a gente se adequa a um padrão Sim. que nos obriga a A gente, aceitar. a gente veio de um modelo patriarcado, né? Machismo estrutural, essa mulher de submissão. Eu me recordo ainda de quando criança escutar os mais velhos falando, né, naquelas conversas que a criança não pode participar, né? Mas que a gente introjetava aquilo dos adultos falando ruim com ele, pior sem ele. E por aí nós viemos vivendo os modelos, repetindo os padrões das nossas avós, das mães. Essa ancestralidade que nós temos aqui, ó, na genética, que a gente não pode negar e nem negligenciar. Então a gente precisa de fazer as pazes com o nosso passado e com a nossa ancestralidade. A gente precisa de fazer as pazes. O que você está falando aí, para mim, é tão importante que eu peço até licença para comentar algo que aconteceu À muito vontade. comigo. Quando eu era criança, eu fui criada pela minha avó, que foi a minha referência de mãe, e pelo meu avô. E quando eu falo mãe, eu estou me referindo à minha avózinha, que já faleceu. Sim. E ela sempre falava assim comigo. Sempre, 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 sempre. Nilma, quando ela ficava zangada comigo, alguma coisa assim, ela, Nilma, você, quando você crescer, você vai tomar tapa na cara de seu marido, do seu patrão, porque você não vale nada. Eu tô te pedindo para você varrer a casa, você não quer varrer. E ela sempre falava isso, que eu não ia ser ninguém, que eu ia tomar muito tapa na cara do meu marido, do meu patrão. E ela achava isso ainda. E eu fui crescendo com muita raiva disso, com muita raiva. Muita raiva. Só que, como nós falamos sobre o autoconhecimento, enquanto você não para entender quem é você, o que você quer, para onde você está indo, você fica repetindo aquele padrão. Então, isso, por muitos anos, ecoou na minha mente de uma forma muito negativa. Isso só terminou quando eu parti para aprender por que isso está me incomodando, por que minha avó falava isso. Depois eu entendi que era uma repetição, porque ela ouvia isso da mãe dela. A mãe dela ouvia isso da avó dela. Aí eu lembro de uma metáfora da assadeira. Você já viu essa metáfora? Não, qual que é? Um recém-casado, um casal de apaixonados, a mulher todo domingo ela assava um frango e ela colocava um frango na assadeira pequena e ela cortava as asas do frango. E o marido perguntava, amor, por que toda vez que você assa o frango, você tem que cortar as asas? E ela falou assim, eu não sei, eu vi minha mãe fazendo isso. Olha. Foi ligar para a mãe. Mãe, por que a senhora fazia isso, cortava as asas do frango? Não sei, vi sua avó fazendo isso. Aí foi ligar para a avó falou, não sei, foi ligar para a tataravó. Resumindo, a tataravó falou, não, minha filha, é porque naquela época a assadeira é muito pequenininha, então eu tinha que cortar as asas do frango. Então eu amo essa metáfora porque nos mostra que
Quantas vezes repetir os padrões que não está mais combinando com a nossa vida? Porque foi passado de geração após geração que era daquela forma e em nenhum momento você se questionou por que, que tem que ser assim? Por que eu tenho que aceitar? Por que meu pai traiu a minha mãe o tempo todo? Por que no meu casamento eu tenho que levar isso para o meu casamento? E é preciso você quebrar esse padrão, e não é fácil. Muitas vezes a mulher, o homem, principalmente as mulheres, agem de uma forma muito inconsciente, aceitando migalhas, porque ela viu o tempo todo isso. Ela viu, ela não se questiona. Então eu fui parar para estudar e me questionar. E hoje, graças a Deus, eu quebrei o padrão de toda a minha família, porque as minhas irmãs, a maioria tudo, foram casadas com homens horríveis, horrorosos. E eu decidi, de uma forma consciente, quebrar esse padrão. E eu sou casada com um homem maravilhoso. Por quê? Porque eu entendi como é que funciona. Porque você internalizou diferente depois. Porque o que você Graças a Deus. vê, quando você fala, olha, eu cresci com muita raiva disso tudo, são caminhos, porque ou você cresce e essa raiva te faz vingar, descontar, ou faz com que você mostre para todo mundo que pode ser diferente, não é? Contradizer toda essa maldição em forma de palavras. São caminhos, né? Tá vendo? Nós escolhemos o caminho a seguir. E às vezes nós escolhemos os caminhos mais difíceis, porque a gente vai naquela assim, estou indo pelo que meu coração está mandando. Será que seu coração hoje, ele pode orientar você em algumas questões? Porque você Eu está tenho condições. adoecido. Imagina, uma pessoa adoecida, ela não vai conseguir escolher baseada nas orientações que ela mesma se faz. Porque ela vai cair naquele mesmo contexto dos desejos inconscientes infantis, de impedir o contato com a realidade, com o próprio sujeito que ela tem dentro dela, que é ela mesma, que seja autêntica, porque ser autêntico para uma pessoa adoecida é como se fosse uma agressão para a sociedade. É como se ela não merecesse, e não pudesse, e não tivesse condições de ser diferente. Uma pessoa adoecida, ela precisa de cuidados. Pronto. É começar a conscientizar que se eu estou adoecida, não estou dando conta, eu preciso de cuidados. Sozinho eu não dou conta, eu preciso de cuidados. Começa por aí. Começa por aí. E graças a Deus que você está hoje com uma vida organizada. Sem problemas ninguém existe, né, ô Nilma? Nós temos problemas. Sim, com Mas nós certeza. precisamos estar com tudo organizado. Inclusive os problemas. Não é assim? Sim, sim, sim. Deixa eu ler aqui. Leia, ela falou o seguinte: amor não é sacrifício, amor de verdade é troca, é paz, é leveza. Sim, Exatamente. Então, tudo ao contrário disso é tudo menos amor. é. Isso mesmo. E Carla falou assim, ó. E a mulher que fala alta, a mulher que fala alta é louca? Histéricas de Freud? De Freud? Concordo, doutora Fernanda. Pronto. E a mulher que fala alto é louca? Histérica de Freud? Com isso, muito bem. Obrigada, viu, Carla? A mulher que fala alto, só para a gente encerrar esse contexto, ela Sim. pode estar no limite. Claro que alguém gritou com ela aprendeu. Mas ela também pode ter pegado tudo aquilo que ela aprendeu e foi suportando, e hoje ela está no limite. Qual que é a representação desse grito para essa mulher que grita? Porque também a gente não pode colocar um conceito para todas as mulheres. Nós precisamos de pegar a história de cada uma delas individualmente, com muito respeito, para analisar uma a uma. Porque nós somos únicas. Nós somos únicos, né? Então, esse grito, ele tem uma representatividade. E aí, basta cada um de nós ir revelando isso ao longo, né, desse autoconhecimento, esse processo. Cada um de nós carrega as suas particularidades, as suas individualidades. E aí tem que ser avaliado tudo com muito respeito, porque não existe uma forma que a gente consiga enquadrar todas as mulheres ou todos os homens, não existe, não é assim?
senão a gente desvaloriza alguns. Então, cada história tem que ser analisada respeitosamente dentro do contexto que essa pessoa está inserida, com a história de vida dela. Muito bom. Eu vou ler aqui, viu? Peço licença aqui para ler. Cresci ouvindo minha avó dizer isso, criança não tinha vez. Imagine você crescer num ambiente que a criança não tinha vez, como o adulto se desenvolve, né? Vai se desenvolvendo. Deixa eu ver mais. Eu tô amando, viu? A galera tá aqui tudo comentando. Perfeito. Comentem mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O pessoal tá muito bom, viu? Vivi muito isso. Vivi falou assim, vivi muito isso. Essas questões do silêncio das crianças. A Carla, a professora Carla falou o seguinte: concordo plenamente com você, Nilma. O estudo e o conhecimento liberta. Com certeza, querida. Nilma, você validou o que você sente, entendeu seu limite, se fortaleceu e buscou seu lugar no mundo de pertencente. Se validou como Nilma. Parabéns. Obrigada, querida. Então é algo que está à disposição de todos, né? Só que o que acontece, doutora, é que as pessoas querem, como você falou no início, elas querem respostas prontas. O efeito miojo, quer resolver logo. E elas ficam em uma busca incessante de respostas, enquanto elas não fazem o silêncio necessário para ouvir a própria voz delas. Então, o mundo está muito, extremamente barulhento, cheio de ruídos. A mulher precisa parar. O que é que eu quero realmente dessa relação? O que é que eu estou dando? O que é que estou recebendo? Qual é a balança? Será que essa balança está equivalente? Ou está, Começa a fazer perguntas. Quando você começar a fazer perguntas, não tem como você não obter as respostas. Façam perguntas, mulheres. Façam perguntas. A resposta vai chegar. Você pode ter certeza que vai chegar e você vai entender. A outra pergunta aqui, doutora. Sim. Existe uma ligação entre a baixa autoestima e a escolha de parceiros destrutivos? Sim, existe, né? Existe uma ligação, inclusive, forte entre a baixa autoestima e a escolha de parceiros destrutivos. Especialmente do ponto de vista psicológico, psicanalítico, né? Mas é importante também a gente entender que essa pessoa que está ali fazendo essa escolha, ela está com algumas coisas que ela carrega, e uma delas, que talvez o mundo acha que possa ser uma culpa, que não é culpa da pessoa, né? É um mecanismo inconsciente que vem domando. Aquilo que a gente não tem consciência, o inconsciente, ele vai lá e vai tripudiar na sua vida. Então, nós temos aqui que eu posso compartilhar com vocês algumas coisas que eu selecionei para poder falar em relação a essas questões de baixa autoestima, né? Uma delas é a repetição do afeto que a pessoa aprendeu na infância. Freud fala, depois o Winnicott também vai falar, né, na teoria do apego, como nós fomos amados, né, ou não amados. A infância ela vai moldar a maneira como nós amamos e nos deixamos amar. Então, é importante, tá vendo? Não é culpa. Não é assim? É algo que nós trazemos lá dentro. Então, se uma pessoa cresceu sem validação emocional, ela sendo desvalorizada o tempo inteiro, negligenciada, olha quantas coisas você escutou, quantas críticas, ela pode internalizar essa ideia e achar que ela merece pouco. E sabe o que vai acontecer depois que ela fica adulta? Uma das possibilidades é ver as possibilidades das oportunidades irem passando diante dos olhos dela. Ela não aceita porque ela não se vê merecedora. Inclusive, ela acha que se ela aceitar aquilo que é bom, revigorante, ela está fazendo algo ruim. Essa negligência, essa desvalorização, essa ideia de merecer pouco, isso aí a gente vai passando de geração em geração se a gente não corrige. Mais tarde, isso vai sendo transformado em padrões de relação. Atrair quem nos trata mal. Por que nós atraímos? Porque é familiar. Não é porque é bom, não. É familiar.
Já presenciei isso na minha história, então agora eu aceito e eu vou atraindo isso, porque olha, já tem registro em mim. A gente atrai aquilo que nos faz mal porque conversa com a sua história. Escolher, né, é, aquilo que não é saudável, né, é uma regra psíquica inconsciente de pessoas que sofreram e não tiveram uma infância saudável. E ela vai sujeitando. E aí entra na outra proposta, né, da autossabotagem, né, porque a baixa autoestima, ela tem a autossabotagem. Quando alguém, por exemplo, se sente indigno de amor verdadeiro, recusa a reconhecer as relações saudáveis, ela começa a grudar nas relações tóxicas, tentando provar o seu valor, que ela quer mostrar, que pode ser diferente. Olha, eu quero mostrar meu valor, eu sou uma pessoa, né, diferente, eu tenho valor, você precisa de me respeitar, não é assim, né? E aceitar migalhas emocionais, como nós já falamos, né? Como se fosse muito. Porque, mas ele está fazendo muito, ele nem é assim, olha. Convivo com essa pessoa há 20 anos, ele nunca falou que me ama. Mas teve um dia que quando eu deitei, ele colocou o pezinho no meu. Claro que nós temos a linguagem do amor, mas espera aí, tem 20 anos agora você reconheceu o amor de um pezinho que encostou no seu? Isso é muito para você? Só porque ele foi diferente essa vida inteira e agora ele deu uma manifestação Ele deu. aparentemente Foi carente? para fazer a unha. Exatamente. Não é? Essa identificação com o agressor primitivo, né? O sujeito se coloca no lugar de quem um dia fez sentir pequeno, quem o diminuiu. Isso acontece. E as relações destrutivas, elas vêm como uma confirmação das crenças negativas que nós fomos elaborando ao longo da nossa existência. Pessoas com baixa autoestima, por exemplo, têm crenças inconscientes fortíssimas. Por exemplo, a pessoa costuma falar, ninguém vai me amar de verdade. Gente, só porque lá atrás ela cresceu vendo os pais que não se amavam, os avós, os tios que não se amavam, as famílias todas, toda a família ali se destruindo, não significa que ninguém vai amá-la de verdade, né? Ou então a pessoa vem crescendo e enraizando amargura e ela vira e fala assim, mas eu sou difícil de conviver, por isso que ele me trata assim. Eu sou uma pessoa difícil. Não é porque lá atrás ela pode ter escutado alguém falando, não, menino difícil, essa menina é muito difícil, não é possível, né? Então ela cresceu com aquilo, ela internalizou, né? Ou então aquela frase, não vou fazer isso não sou boa nisso. Não, deixa outra pessoa fazer. E às vezes ela ia tirar de letra, ia ser sucesso, e a pessoa deixa a oportunidade passar, porque ela não se acha boa o suficiente. Olha, veja bem, a gente precisa desconstruir algumas coisas, né? Esse amor como tarefa, né, obrigação, se eu conseguir que ele me ame, eu vou valer alguma coisa. No dia que eu tiver essa pessoa, desse jeito, eu vou conseguir ser feliz, tá vendo? Isso é muito comum, né? Ainda vou fazer essa pessoa me olhar diferente. Tá lá olhando para todo mundo na rua, olha para qualquer pessoa, menos para a mulher que tem. E isso é muito comum, a pessoa tenta ganhar esse amor de alguém, mesmo essa pessoa sendo fria, abusiva, né, emocionalmente indisponível para ela, essa pessoa não está disposta a amar, não está disponível. Ela quer viver a vida de outra forma e você está ali forçando a barra, no senso comum falando, né? Uma forma inconsciente de tentar reparar isso, essas feridas antigas, né? Como a ausência de pai, de mãe, eu falo que não é a própria pessoa, são funções, né? No caso da Dilma, ela chamava a avó de mãe, são funções, quem exerceu essa função, né? E o amor, então, ele deixa de ser algo que flui e torna uma luta para validação. Olha que barganha horrorosa desse amor, isso tem que desconstruir. O amor não foi feito para ser barganhado assim, é para ser sentido e valorizado. É um dom gratuito de Deus. A gente não pode banalizar os sentimentos mais intensos que nós temos, mais verdadeiros. Nós não podemos fazer isso. E como que sai desse ciclo? Que é a parte trabalhosa, né? É a terapia, gente. Terapia.
Nós temos abordagens profundas, essenciais aí para acessar, elaborar suas feridas inconscientes, né, reconstruir, né, internamente essa questão da autoestima, para você se reconhecer como um sujeito lindo, aflorado, desejar relações que realmente valorizem você, que te coloquem em evidência, que você se respeite. Isso é possível, né? Eu trato casais hoje, né? Porque eu faço análise de casais, tanto casais separados, né? E casais juntos, até de grupos, né? De família. Aí. Estudei um pouquinho de bio, né? Um pouquinho mais aí dessa vertente da família. E a gente vê que a maioria das famílias, o que elas precisam agora de emergência é escuta. É todo mundo querendo falar tudo e ter razão o tempo inteiro. Então, vamos dar razão nesse primeiro momento, escutando essa pessoa. Porque a gente também não está ali para contradizer nada. Escutar. Escutar para orientar. Pegar essas famílias, a família não é independente da configuração da sua família. Não interessa. Não importa. Inclusive, não importa se a pessoa que é sua família está do outro lado do oceano, não importa. Não importa a configuração da sua família. Né? O que importa é que a família não é uma instituição falida. E nunca vai ser, e não pode ser. Nós não podemos nos render a esse tipo de sistema. A família, ela não é. A família é um berço sagrado da humanidade. Sejamos eu e minha mãe, ou apenas eu e meu companheiro, minha companheira, ou eu e meu amigo que mora comigo e fez parte de mim agora, e agora ele é minha família. Não importa a configuração da sua família. Pessoas que estão vivendo no mesmo espaço, com vínculos afetivos, né, partilhando dessa sociabilidade. A família não pode ser falida. Ela nunca será uma instituição falida, porque nós precisamos de senso de pertencimento. O que nós precisamos é ajustar os pontos, equilibrar novamente as relações familiares, para a gente começar a viver uma vida mais qualificada. É isso que nós precisamos. Precisamos agora encarar a família como uma missão seríssima para o futuro. Porque por tantas coisas que têm acontecido na sociedade, a ausência do valor familiar é que tem colocado a sociedade em risco, com pessoas da própria família. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte o caso da professora, que o filho a matou porque estava com dívidas de joguinhos de aplicativo. Que triste, viu? Sim, a gente está falando aqui de abusos. Então veja bem, olha, ela gerou esse filho, ela idealizou esse filho, ela sonhou esse filho, ela amou esse filho, ela orientou, ela ajudou esse filho nos primeiros passos, esse filho cresceu, ela fez tudo que podia por esse filho, e depois ele, grande, bonito, vistoso, educado, concursado, cheio de amigos, né, bem aparentado, educado, que ninguém tinha nada para falar contra ele, de repente ele se volta contra a mãe. É triste ver isso na sociedade. É triste. Eu não digo triste somente por ela que se foi, mas triste por ele que ficou agora com essa dor do que ele causou. Irreparável. Né? Contexto de família. Família. Quem era a família? Ele e a mãe, e ele e o pai mesmo, que separados. Como foram, como eles gerenciaram essa família, mesmo pais separados? Porque o problema não está na separação dos pais. É como você gerencia essa separação. Com nossas crenças. Como anda a sua estrutura egóica? Onde você está, a sua posição realmente dentro da sua família de filho? Você está onde você deveria estar? Não é nem onde você gostaria, é onde você deveria. Porque nós temos funções que elas devem ser bem desempenhadas. A minha de filha enquanto filha, a minha de mulher enquanto mulher, a minha de mãe enquanto mãe, de amiga enquanto amiga. Não é verdade? Nós precisamos de entender qual é o nosso lugar na sociedade, diminuir um pouco os riscos. Talvez a gente espere tanto dos outros e façamos pouco. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Tantas pessoas conviviam com essa professora, com esse filho,
Você acha que o sofrimento foi só para a família de sangue? Não, gente. Tá vendo? Depois que você conhece alguém e você quer viver ao lado daquela pessoa, nunca mais vocês serão sozinhos. Tá vendo? É por isso que lá atrás nós falamos, olha, por que você não separa desse traste? Né? A gente está falando de mãe e filho, mas veja bem, por que que lá atrás, olha, nós comentamos, por quê? Né? Você é safada, você tá do lado desse homem que te maltrata, que te bate, que te trata de qualquer jeito na frente das pessoas, porque eles não são sozinhos, isso pesa. Além de toda a história dessa reprodução automática, dessa fantasia que a gente cria, das ideologias, né, que nós vamos alimentando para a gente se sentir melhor, as justificativas de coisas que não existe justificativa para ter. Ainda tem essa questão de não estarmos sozinhos, é como se a gente devesse uma satisfação para todos à nossa volta. Porque um dia eu fiz um compromisso, uma escolha, né, e até que ponto é saudável para mim eu manter tudo isso? Né? Eu aguento a minha capacidade de aguentar? O trabalho é de reconstrução. Demora. A gente Eu precisa de disse, abrir os olhos. eu disse sim uma vez, será que esse sim é para sempre? Exato. Será que ele mantém hoje? Aquele compromisso selado há 22 anos atrás com meu marido, por exemplo, é o mesmo que eu vou cumprir ele hoje? Eu vou ter que reconfigurar, sabe por quê? Aquela mulher de 22 anos atrás que disse sim para ele na igreja, hoje ela é muito diferente. Eu preciso de renovar os meus compromissos com ele e ele comigo. Ele também não é o mesmo. Nós já fomos moldados de uma certa forma. Nós viemos passando algumas coisas que precisam de reconstruir os votos. Reconstruir os votos. Conversar sobre a relação. No momento Sim. oportuno, né? No momento que esteja todo mundo de cara limpa. Naquele momento que você perceba que o outro está mais amigável para receber a sua fala. Que ele não esteja, por exemplo, movido por um álcool, por exemplo, né, feito uso de drogas, que ele talvez não, naquele dia ele não tenha sofrido nada no trabalho, que ele chegou tranquilo em casa, foi um dia comum, né, também que nós não vamos pegar o nosso parceiro num dia que ele teve um momento de estresse, por isso que é tão importante a comunicação, como que foi hoje o seu dia, essas coisinhas básicas, né, que a gente deve aprender desde cedo, valorizar o outro com tudo que ele tem e com tudo que ele traz, acolher o outro, mas ir nos educando para conviver, uma vez que eu vou ter que encarar essa pessoa junto comigo, na mesma casa, na mesma cama, do meu lado, acordando e dormindo, eu tenho que fazer por onde conviver, eu tenho que me doar de uma certa forma, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas não de tudo, apenas aquilo que não me fará falta. Não é? Ou então fazer com que o outro compreenda que aquilo é muito importante para você. Que ele não é obrigado a fazer as mesmas coisas, mas que você também respeite aquilo que é importante para ele. Então a gente precisa de estar tratando hoje as relações com mais respeito, vamos dizer assim. Porque ninguém se anula para viver um relacionamento de maneira saudável. Se você se anulou, é porque saudável já não é mais. Deixou de ser há muito tempo, né? Sim. Nós carregamos uma identidade, inclusive a gente tem que defender nossa identidade. Não é? Defender. Eu vou ler aqui. Algumas pessoas fizeram cada comentário tão lindo. Olha só. Mentora de depiladoras falou o seguinte: gratidão pelo conteúdo dessa live. Parabéns. Obrigada, querida. Fizemos uma terapia hoje. O objetivo sempre é esse, né? Porque cresceram aprendendo a se doar, a cuidar, a salvar e confundem amor com esforço. Levi, meu irmãozinho, seja bem-vindo, meu amor. Boa noite, minha irmã. Que bom ter você aqui, meu irmãozinho. Preciso estudar, mas não consigo sair dessa live. O objetivo é esse, é te prender até o final. Não saia. Qual o Insta da doutora? Fica à vontade agora, Fernandinha. Fica à vontade. Qual é o seu Meu Insta? nome é Fernando Dolabella, é Amigos Underline da Psicanálise. Pronto. Tem como você anotar aí? Aqui, anote aí, vá, por favor. Sim? Peraí.
Deixa aí pro pessoal. E no final dessa live também, eu vou fazer um stories também, colocando sua live, agradecer, porque o conteúdo também tá muito perfeito. Leia, Leia falou o seguinte: o ser humano precisa de convivência, mas primeiro é essencial estar consigo mesma. É isso mesmo, Leia. Eu não sei se o nome dela é assim, tá tudo É junto. Leia, Leia, ela é né? uma querida. Ela, Pronto. Carla, é, Carla. outras pessoas que estão aí são pessoas muito queridas, que são minhas companheiras, meus companheiros. Muito obrigada. Crochê, Crochetaria Facinho, boa noite. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Mili Alves falou o seguinte: realmente foi uma terapia, obrigada por esse conteúdo maravilhoso. Tá vendo? Eu que agradeço a companhia. A última pergunta, nem queria fazer uma última pergunta, queria fazer um bocado de pergunta, mas Você tem uma pergunta aí para mim? Vamos fazer. qual o primeiro passo interno que uma mulher precisa dar para romper esse ciclo? Tudo isso que já foi falado, qual o primeiro passo para ela sair dessa situação? Coragem psíquica, né? É o primeiro passo, assim, para romper esse ciclo, para reprovar esse ciclo, para entender de vez que você não pode continuar do jeito que você está. É a coragem psíquica, né? Abrir caminho para mudança, aceitar que você pode mudar, reconhecer a própria dor, né? Essa minha dor, ela primeiro precisa ser validada, sabe? Porque se eu não acreditar que essa dor ela é real, eu vou achar que eu posso continuar sentindo essa dor que não dói tanto. Então, eu preciso de legitimar essa dor. Eu preciso de entender que essa dor, nossa, essa dor, ela tá acabando comigo, né? Talvez não seja sair do relacionamento, nem cortar o contato com esse parceiro imediatamente, né? Se for um caso mais brando, né? Às vezes só de uma discordância, coisas mais leves, sutis, né? Que isso pode vir depois. Então, o primeiro passo é reconhecer que o que você sente não é exagero. Você não é fraco, não é uma fraqueza. Ah, mimi, né? Gente, mimi. A pessoa fala mimizenta, né? Olha, gente, dodóizinho, não pode falar nada com ela, faz drama, né? A dor, ela é legítima, ela existe, ela é real. Se você chorou, se você sentiu, isso não pode ser desqualificado. E por que que isso é tão fundamental? Porque muitas mulheres ficam presas em relacionamentos tóxicos e não validam a dor. Minimizam o sofrimento como se fosse algo assim, pequeno demais, né? Nem é tão ruim assim, não é assim? Justificam o outro, mas sempre dando uma desculpa. Ai, ele teve uma infância difícil, olha, passou fome, né? Ele viveu na miséria, o pai era alcoólatra, batia nele o tempo inteiro. Gente, para de Ele justificar. está muito pressionado, eu não estou trabalhando, ele está pressionado, ele que paga tudo, aí fica assim. Exatamente. Ou então elas culpam elas mesmas. Eu que sou muito sensível, eu tenho que me fazer mais de forte, né? Porque devo ter provocado ele, por isso que ele fez isso comigo. Olha, você tem dificuldade, às vezes, até de falar o que está sentindo. Isso é abuso emocional, gente. Isso é abuso emocional. Esse estado de negação, essa confusão que serve como defesa psíquica para evitar um colapso interno, porque senão eu vou ficar em descontrole, eu vou sair por aí surtada. Não é assim? Essa dor que te aprisiona, ela não é saudável. Então, o primeiro passo real, algo em mim dói. Ponto. Eu preciso de ouvir isso de mim. Esse reconhecimento do incômodo. Esse O outro não vai reconhecimento, entender, o outro não vai compreender porque que está sentindo sou eu. exatamente. Né? E olha, pare de se enganar. Né? Talvez a gente está nessa turbulência, nesse formato tão agitado de vida que a gente evita de ficar em silêncio para não ter contato com a gente mesmo, porque a gente prefere se enganar. Porque a dor está muito grande, e em vez de você validar para organizar esse processo de dor e diminuir a dor, você acha que está tudo bem. Então, até o silêncio você evita. Não. Escreva o que você está sentindo, sem filtrar.
Vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Depois você leia. Sem Umas julgamento 3 algum. vezes. Comece você em casa, porque isso vai te dando coragem, né? Comece a se questionar. Por que eu fico? Por que eu tô aqui nesse relacionamento? Por que eu aceito isso? O que eu quero com isso? Onde que eu vou chegar se eu continuar? Comece a se questionar. O que eu tô esperando dessa relação? Esperando o quê? E se fosse com alguém que eu amo, eu acharia isso normal? Como é que é? É normal isso? Começa a se questionar, né? Escutar o próprio desejo, não o dever, né? O próprio desejo. É aceitar que vai gerar uma culpa. Você também teve responsabilidade na dor que você sente. Não é? Abriu as janelas, o vento entrou e derrubou tudo. A culpa é de quem? Do vento? Ou de quem abriu a janela? A gente precisa também de se responsabilizar. E permitir desejar mais, porque nós temos sentimentos, mundo de emoções, a gente é um ser que vive, que tem vida, que deseja não somente sobreviver, mas viver com autenticidade, com verdade, ter prazer na vida, buscar uma liberdade. Isso não vem pronto, gente. Isso não vem pronto, isso é construído. Você precisa de se autorizar a sair desse lugar que te foi imposto ou que você mesmo entrou nele, achando que ia dar certo e que não deu, e tudo bem que você errou. Agora busque acertar. Nomeie esse ciclo que você está vivendo. Né? Busque uma ajuda profissional. Né? Você precisa de uma proteção? Então vai em busca dessa proteção. Não fica diante de um abusador. Vá procurar se proteger. Tenha uma rede de apoio para que você não fique sozinho, para que você se refugie e vai para esse lugar que seja mais seguro. O outro não é seu salvador, né? Nem todo mundo ao seu lado vai exercer função de pai e mãe. Mas quem estiver com você de verdade, né, vai te ajudar a se curar. Porque ele não vai te curar. Ele está te adoecendo. Então, começar a se cuidar, isso deve ser feito de dentro para fora, mesmo com medo. É metanoia. Toda mudança, ela é de dentro para fora. Essa transformação, ela é de dentro para fora. Não adianta eu ficar linda, impecável e por dentro dilacerada. Não adianta. Não adianta. Eu preciso de tocar na dor para entender a dor, para nomear a dor, validar a dor e querer tirar essa dor. E eu só tiro a dor buscando ajuda. Porque eu preciso de existir para eu poder eliminar essa dor, inclusive para eu fazer uma vida diferente e ajudar outras mulheres. Porque, poxa, será que a gente passa por isso tudo, que essas mulheres têm que passar tudo isso para ficar só para elas? E tem uma coisa que nós falamos muito quando a gente está abrindo mão mesmo desse fantasma que ocupa o lugar dessa dor, que é o luto. Mesmo que essa relação é tóxica, que essa relação ela é descompromissada, que ela não é uma relação saudável, você precisa aceitar o luto. Aceitar o luto por aquilo que você sonhou por essa relação e que não foi. Aceitar o luto. O luto. Deixar ir. Mesmo doendo, deixar ir. E aí entra nas elaborações do luto, né? Os teus 5 processos aí. Não dá para falar agora. Né? Daria uma outra live. Mas o enfrentamento desse luto, ele precisa de existir para que você se emancipe dessa dor e que você começa a viver mais leve. A viver mais leve. Então, o autoconhecimento é a busca do conforto. Não aquele conforto que vai te deixar procrastinado, mas o conforto para você seguir novas relações de maneira saudável, porque você merece ser feliz. Então, não posso delegar ao outro a missão de me fazer feliz. Primeiro eu tenho que ser. Pessoas felizes fazem outras felizes. E é assim, esse contexto, né, dessa semeadura que é muito linda na vida e que nós vamos nos ajustando. Os problemas virão, virão, mas se a gente tiver uma boa orientação, a gente consegue administrar tudo direitinho. Nos organizar. E planejamento, que a vida requer planejamento. Não dá para viver a vida mais com esse arriscar de coisas, vendo o que vai dar. Vamos lá, vamos arriscar naquilo para ver o que vai dar. Onde que aquilo vai me levar? Não. Planeje. Porque até planejando a gente corre o risco de, não é assim? De errar, de não ter tanto sucesso. Então nós vamos planejar para a gente poder ir em busca de sucesso, não é?
É isso. Tem mais alguma pergunta, Nilma? Eu tenho agora várias leituras aqui dos textos. Diz Ah, assim, ó. sim. A Carla falou assim, ó. Obrigada, viu, Carla? Live maravilhosa. Vocês são Ah, obrigada. necessários. Obrigada, Carlinha. Que bom. Crochetaria Facinho falou que o nome dela é Helena. Obrigada, Helena. Seja Pena que perdeu. bem-vinda. Perdeu nada, Helena. Vai estar gravada. Você pode assistir depois, compartilhar com as Sim, mulheres. precisar de mim, estou às ordens, né? Na verdade, eu me coloco aqui às ordens de vocês. Para quem quiser conversar um pouquinho, pode me chamar. Estarei à disposição. Você colocou aqui o seu Instagram, não foi? Aham, sim. Leia colocou parabéns pela live. Obrigada a você por Obrigada, estar minha querida. aqui. Obrigada a você, viu, Leia? Leia, É, as meninas, tudo aqui. Perfeita live. obrigada. Vocês são maravilhosas, meninas. E em Eu quero breve eu agora estarei com agradecer. Ô, Nilma, em breve Oi. eu quero estar com você aí na Bahia, né? A demora Aceitando é aquele sua, mulher. convite A feito em demora é sua. Alvinópolis. Você nunca veio aqui, não? Em Salvador? Em Salvador, não. Então Oxi, vai ser um demorou. presente duplo. Não, você vem para cá. Vamos falar um pouco sobre a CEPOC. Vamos! Vamos falar Meninas, novamente sobre essa época. eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Vamos falar agora sobre um movimento maravilhoso que está acontecendo já aqui em Salvador. Já acontece com toda a força aí em Alvinópolis, Minas Gerais. A doutora Fernanda Dolabella é uma das diretoras da CEPOC. O que é a CEPOC? E vamos falar um pouquinho sobre a CEPOC, porque o que nós gostamos é o quê? Crescimento, Sim. prosperidade, essa junção de mulheres potentes, iluminadas, com o objetivo de ajudar. Fala um pouquinho sobre a CEPOC. O que é a E o que nós CEPOC? precisamos é de engajamento. Então, vamos supor, a CEPOC, ela é aberta para todo o público. Qualquer pessoa pode filiar-se à CEPOC, que é uma associação comercial, empresarial de pretos, pardos, povos originários e quilombolas. É a primeira da América Latina com essa proposta atingindo esse público. Então, nós estamos aí a serviço do desenvolvimento da autonomia, desse empreendedorismo, dessas pessoas que precisam de estarem à vista na sociedade, porque elas existem. Tem muito talento, tem muita gente com dons maravilhosos. Não podemos enterrar os nossos dons. A gente precisa de conexão. E a gente promove esses networks. Então, nós temos aí várias reuniões que nós fazemos, muitas festas. A Esther adora fazer cada festa linda. A gente se sente Só assim. ela sabe Olha, fazer isso. como a gente se sente importante nessas reuniões da CEPOC. Por que, que nós nos sentimos importantes? Porque nós somos valorizados como seres humanos que merecem valores, valores mútuos. Pensa, ali nós somos todos promissores, um olha para o outro e todo mundo tem algo para contribuir. Então nós temos aí meios para nos filiarmos na sociedade. Pode me chamar no privado, por favor, também a Nilma, que a gente passa para vocês o cadastro de filiação, para vocês terem acesso a essa recolocação do empreendedorismo na sociedade, colocar vocês de frente com outros empreendedores. Né? Nós temos muitas coisas, muitas campanhas, muitas parcerias com várias áreas, seja na educação, comercial, com medicina, a gente tem várias áreas, na saúde mental. Então, olha, você que faz artesanato, não é assim? Olha, veja bem, tem espaço para todo mundo. Você que tem aí o dom da culinária, cada um com seu jeitinho fazendo a sua parte, precisa de ser visto, ser notado, que precisa de ser motivado, de ser colocado em evidência para atuar. Essa valorização do empreendedorismo da mulher também, né? Daquele gestor que está um pouco enfraquecido. Vem estar com a gente, fazendo contato com a gente, vem fazer essa relação, essa conexão gostosa, que nós vamos estar apoiando você. Nós vamos estar direcionando você, mostrando um caminho, apresentando pessoas importantes. Vamos colocar você nesse processo de construção, que nada vem pronto, é você estar ali se filiando para construir isso tudo junto conosco, para sairmos do lugar onde nós estamos e passarmos a ser atuantes, autônomos,
mostrar que nós somos capazes, que nós fazemos as coisas acontecerem, independente da posição que você ocupa hoje. Não é? Então vem fazer parte com a gente, venha caminhar com a gente. Se você souber de alguém que precisa desse amparo, dessa ajuda, que queira uma visão diferente do empreendedorismo, pode indicar a CEPOC. Serão todos, mas Todos todos bem bem-vindos. acolhidos. Sim, Exato. E falando que a idealizadora desse projeto é a Esté Sanches, né? Uma mulher sem palavra para. É uma mulher que é uma mineira que mora nos Estados Unidos, uma mulher que realmente faz acontecer, que se importa com o outro. Então, quando eu percebi que ela tem essa pegada diferente de tudo que eu já movimentei aqui em Salvador, eu falei, não, eu quero entrar. É com ela que eu quero caminhar, porque realmente se sim. importa. Entendeu? Então, a pegada é essa, né, doutora Fernanda? Sim, a Esther é uma referência, né? Porque ela é uma mulher negra, extremamente competente, com seus próprios méritos. Ela se tornou juíza nos Estados Juíza de Unidos e paz ela lá nos Estados trabalha Unidos. com isso. E também nessa proposta de muitas ações sociais que ela está à frente. Ela realmente sabe lidar com pessoas, com gente. Nós temos também o nosso presidente de honra, que é o Geraldo Rufino, né, que nós Sim. sabemos aí que é uma outra inspiração, e nós vamos caminhando com grandes nomes parceiros que nós temos ali, Pedro Bússola. estruturantes dessa CEPOC, que são pessoas incríveis, todas que batalham muito, que têm um pensamento de crescimento, pessoas que estão preocupados com a ética, com a transmissão dos valores, de carregar todo mundo junto mesmo, de fazer as pessoas entenderem que é possível. Isso que é importante, né? Pessoas que não querem te deixar de lado ou te diminuírem, mas que querem que vocês caminhem junto. Olha, não Sim. é? Ninguém faz nada sozinho, então nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance juntos. É isso. Né? Quem quiser pesquisar, pode pesquisar na internet, colocar no Google a CEPOC, vai aparecer tudo sobre a CEPOC. Não é? Vai Sim. aparecer tudo sobre a CEPOC, tá bom? Já estão convidados, todos. É uma coisa muito importante falar que o ACEPOC não é assistencialismo. Sempre eu costumo falar, não é assistencialismo, é uma associação com objetivo. Não tem pirâmide, é todo mundo no topo. Não tem baixo, não tem cima, é todo mundo no topo. Todo mundo vai olhar para você de igual para igual. Então, essa proposta foi o que mais me motivou. E aqui em Salvador já está estourado já. E tem uma identidade, né, a CEPOC, que é tirar a ideia de que você não pode. A gente pode. A gente pode o que a gente quiser, em qualquer lugar. Sim, Desde que seja com respeito, com ética. Porque, assim, gente, vamos falar abertamente, Deus conhece a intenção do seu coração. Né? exatamente. E se o seu coração tem boas intenções, o caminho só pode ser do sucesso. Sim, Então com é isso, é certeza. quando Deus sonha o sonho da gente. Quando Deus sonha o sonho da gente, ele vira realidade. E pronto. Independente do tamanho do seu sonho. Aqui dando boa noite. Boa noite, Lu, tudo bom? Fiz uma live muito incrível com o Lu na segunda-feira. Boa Sim. noite, querida. Essa Fernanda é fenomenal. Também concordo, viu, Léo? Léo falou aqui que Fernanda é fenomenal. Obrigada. Obrigada. Fernanda, eu quero agradecer muito, 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 muito. Foi incrível as suas falas, o seu conteúdo. É um assunto extremamente de vital importância aqui para nós mulheres, homens também, como você falou no início, né? Para saber como lidar com nós mulheres da maneira mais incrível, porque nós somos incríveis. Eu quero te agradecer muito e foi um prazer conhecer você. E no finalzinho, depois eu vou ligar para você para a gente marcar, que eu quero você aqui, viu? Pertinho da gente, viu? Conhecer Salvador, as praias. Já estou Conhecer sonhando com esse momento. você e a Laura. Manda um beijão para a Laura. Meninas, Sim. essa live ficará salva. Vocês comentam bastante, porque é importante para o nosso trabalho, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam a CEPOC, conheçam esse movimento que estamos criando aqui nas redes sociais, tá bom? E a última palavra da noite, Fernandinha. Sim. Eu vou, Palavra, então. frase, fica à vontade. Sim, então, olha, obrigada pelo convite, obrigado pela companhia, obrigado pela escuta, pela partilha que vocês
encheram meu coração de alegria. Eu quero deixar uma frase de Jung que eu vivi essa frase, né? Que ele deixou registrado isso como eu acho como uma herança. E ele fala assim que quando a gente olha para fora, a gente sonha, mas quando a gente olha para dentro, a gente desperta. Sim. E eu desejo um despertar de alma para todos vocês. Eu desejo um despertar de valores, um despertar de consciência, um despertar de coragem, um despertar de fé, um despertar de tudo que venha do alto para a sua vida, é o que eu desejo, né? E me coloco aqui à disposição de todos. Gratidão por hoje. Gratidão. Gratidão, nós, muitíssimo. Eu vou ler porque o povo não está parando de falar aqui, então eu vou ler. Eu vou ficar aqui a noite toda, mas eu vou ler com o maior prazer. Fernanda, obrigada, Nilma, obrigada, Fernanda. Vocês são incríveis. Para mim é um prazer estar perto de pessoas como vocês. Nós que agradecemos, querida. Aí já é uma das associadas, viu? Lene já é uma das associadas da CEPOC. Ah, que delícia! Obrigada. Fernandinha, muito obrigada, doutora. Que Deus continue nos abençoando. Meninas, Amém. segue a Amigos, underline, não é ponto? É Amigos Underline da Psicanálise. Pronto, Amigos, Fernanda, underline da Psicanálise. Sim, Professor, eu lhe dar um beijo. Ó, professor, ó. Beijão, vocês são maravilhosos. Obrigada, professor. Obrigada por tudo. Que Deus continue abençoando o caminho de todos Sim. vocês. Tchau. Beijo. Amei. Tchau. Até a próxima, doutora. Até a próxima. Beijos. Beijo. Obrigada, gente. Deus abençoe, viu? Incrível a live. Muito bom.